Olá, amados. Mais um dia para nos encontrarmos, para compartilharmos a palavra do Senhor. Infelizmente não podemos estar no templo todos reunidos, mas a palavra de Deus, ela é presente, ela está conosco, o Espírito Santo está sobre as nossas vidas. Louvado seja o Senhor. Eu quero compartilhar no dia de hoje com os irmãos uma palavra breve, um versículo que fala da nossa persistência, a nossa perseverança. Lá em Hebreus 11, versículo 1, fala sobre a fé. E diz assim: ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não são visíveis. Nossa força vem do Senhor. Ele é a nossa alegria. Ele é o nosso socorro presente na hora da nossa angústia. Nós temos que manter a nossa fé firme no Senhor, irmãos. Buscar nele, que é o autor e consumador da nossa fé. Senão, daqui a pouco nós estamos como Pedro. Nós estamos como Pedro, que ao olhar para Jesus caminhando sobre as águas, por mais convívio que ele tinha com o Senhor Jesus, por mais, digamos, intimidade que ele tivesse com o Senhor Jesus, na hora que ele viu o Senhor caminhando sobre as águas, praticamente entrou em desespero, ficou assustado. Diz a palavra do Senhor lá em Mateus 14, versículos 22 em diante, diz assim: logo a seguir, Jesus fez com que os discípulos entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E tendo despedido as multidões, ele subiu ao monte a fim de orar sozinho. Ao cair da tarde, lá estava ele, só. Entretanto, o barco já estava longe, a uma boa distância da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. De madrugada, Jesus foi até onde eles estavam, andando sobre o mar. Os discípulos, porém, vendo-o andar sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: é um fantasma. E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu. Não tenham medo. E Pedro disse: se é o Senhor mesmo, mande que eu vá até aí, andando sobre as águas. E Jesus disse: venha. Esse é o teu problema? Venha. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi até Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo, e começando a afundar, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Subindo ambos no barco, o vento cessou, e os que estavam no barco adoraram, dizendo: verdadeiramente, o Senhor é o Filho de Deus. Passamos por tempo de turbulência, passamos por tempo de dificuldade. Segunda semana de afastamento social. Não sei se para você está sendo simples, para você está sendo muito fácil. Fugimos da nossa rotina, dos nossos costumes, aprendemos a cultuar a distância, usando a tecnologia que o Senhor nos permite ter. Mas não podemos abrir mão da nossa fé, irmãos, da nossa certeza, da nossa convicção em que o Senhor está no controle de todas as coisas. Não podemos apalpar essa certeza, essa convicção. Mas é por isso que é fé. Por isso que é fé. Entreguemos tudo na mão do Senhor. E na hora da nossa dificuldade, não olhemos para o problema. Na hora da nossa ansiedade, não olhemos para o problema, mas olhemos para o Senhor. Porque assim como Pedro andou sobre as águas, irmãos, nós certamente podemos permanecer firmes na nossa fé, se continuarmos olhando para o Senhor e não para o problema. Que o Senhor nos dê cada vez mais força, ânimo, coragem para tirar os olhos do problema. Não negá-lo. Ele existe, ele está aí. Temos que tomar os cuidados, as precauções,
temos que seguir as orientações, mas não podemos desviar os nossos olhos do Senhor Jesus. A palavra de Deus nos fala lá em Mateus, capítulo 26, que apavorados, chegaram a achar que o Senhor Jesus era um fantasma. Por mais que convivessem com ele, por mais que tivessem experiências pessoais com ele, quando viram a imagem do Senhor, acharam que era um fantasma. Não era falta de fé daqueles homens. Era uma coisa nova. Era um momento novo para eles. Não tinham experimentado aquilo aí. Nós também, irmãos, não tínhamos experimentado algo semelhante ao que estamos passando. Mas o Senhor é conosco. Temos certeza disso. Não desviemos os olhos dele. Entreguemos tudo nas mãos do Senhor. E o Senhor dirá, como disse a Pedro, o Senhor tem dito a nós: não tenha medo, venha. Venha. Estou com minha mão estendida para você. Dá-me aqui tua mão que eu quero caminhar sobre as águas contigo e levar-te até o porto seguro. Assim, irmãos, devemos caminhar esses dias. Oh, louvo o nome do Senhor. E que nós possamos, como no versículo 32 e 33 diz assim: subindo no barco, o vento cessou, e os que estavam no barco adoraram ao Senhor. Adoremos ao Senhor, irmãos. Nós estamos passando por essa pequena turbulência, essa pequena dificuldade, que estamos na nossa casa, estamos no nosso lugar. Olha o tamanho da bênção, irmãos. Estamos onde gostamos de estar. Apesar de não termos comunhão, não podermos ter comunhão com os outros fisicamente, nós estamos nas nossas casas. Lugar aconchegante para cada um de nós, com aqueles que amamos. E que juntos nós possamos dizer o que foi dito naquele barco. Verdadeiramente, o Senhor é Filho de Deus. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Façamos com que os nossos olhos não fiquem voltados para o problema, mas que olhemos para o Senhor, que é a nossa solução. Estendamos a nossa mão para Ele, que já está com a sua mão estendida para cada um de nós, e possamos perceber o vento cessando, as coisas melhorando, e possamos dizer no uníssono: verdadeiramente, Senhor, és o Filho de Deus. Obrigado, Senhor, por tudo. Que o Senhor seja contigo também. Amém.